faremos, então, a nossa primeira sessão de leitura e diálogos. Nós vamos iniciar nossas atividades com as narrativas autobiográficas referente ao eixo 1, cujo tema é A Arte em Nossas Vidas. Foi o tema que teve mais textos inscritos. Por que será, né, gente? Ai, a arte em nossas vidas. Quantas maravilhas, né? Para coordenar nossos trabalhos e conversar conosco, né, nossas palestrantes, nós temos a professora Juliana Barbosa e a Yala Vera Araújo. Sejam muito bem-vindas, professora. Muito obrigada pela sua participação. Muitas artes existem em mim. Nasci em uma família de artistas ligados à música. Cresci ouvindo todos os tipos de música, distintos gêneros, vários estilos, de orquestras a grupos folclóricos, bandas, cantoras, cantores, muitos instrumentos. Parecia que o mundo todo era envolvido com fazer música. Comecei a descobrir que essa não era a realidade para todos quando ia nas casas das coleguinhas e as famílias não tinham instrumentos musicais em casa, e os pais de outras meninas não tocavam música. Muitos que conheceram meus pais perguntam se eu toco algum instrumento. De forma nenhuma. Eles tentaram sem sucesso me transformar em um deles. Fugi das aulas de piano assim que pude. Até hoje não gosto muito de música ao vivo, porque sinto aflição ao ouvir execuções que pulam algumas notas ou que emitem pequenos erros aos meus ouvidos, que acabaram por ficar muito seletivos, involuntariamente, é claro. Imediatamente me vem a sensação de que pode começar uma repetição infinita de exercícios para a superação dos erros, que muitas vezes persistem e são difíceis de erradicar. Embora goste demais de música, eu aprecio as músicas que eu posso escolher e controlar o volume e o tempo de duração. Conviver diariamente com musicistas que ensaiam, estudam e persistem no aprimoramento de suas execuções não foi uma experiência muito agradável para mim durante a infância e o início da adolescência. Quem, por acaso, tiver o prazer de conviver com musicistas, saberá do que eu estou falando. Uma coisa é a grandiosidade e a beleza dos espetáculos, mas por trás deles existe um longo caminho de ensaios, erros e repetições ao infinito, até que se alcance uma boa e segura performance para ser exibida ao público. Não pensem que por esse motivo eu não gosto tanto assim de música, pois não é verdade. A música é parte de mim. Concordo com Nietzsche quando ele diz que a vida sem música não teria sentido. Mas percorri outros caminhos em meu processo formativo que me conduziram ao encontro de uma forma de arte mais silenciosa, a leitura da literatura. Em casa de músicos barulhentos, o silêncio da leitura foi reconfortante para mim. Tive o privilégio de crescer em uma casa que tinha livros, não muitos, mas alguns bem significativos. Cedo passei a frequentar a biblioteca regional para pegar os livros que eu queria ler e que considerava importantes, porque eram divertidos e cheios de aventura, e diferentes dos que havia em casa. Monteiro Lobato, Júlio Verne, Jane Austen e outros. Mas o que eu vou contar neste memorial diz respeito a uma experiência que fez confluir a literatura e a música. Isso aconteceu quando comecei a ler um livro, daqueles que quando a gente pega para ler, não larga até chegar ao final. Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo. O enredo do romance é tão triste que eu seguia lendo e chorando muito, acompanhando as tristezas dos personagens que viviam em um retiro para tuberculosos, na primeira parte do início do século XX. Eu devia estar com 11 anos nessa ocasião. Em um dado momento do desenrolar do livro, a personagem feminina é apresentada pelo autor como uma pianista delicada, sensível. Ela iluminava as tardes chuvosas no retiro em que estavam aquelas pessoas doentes, tocando lindas peças clássicas ao piano. Mas uma em especial se torna marcante pelas mãos dessa moça tão encantadora. Opus 9, Noturno número 2 de Chopin. Chopin era um compositor que eu identificava e até havia tocado alguns sonetos ao piano deste compositor.
Todavia, especificamente esta peça eu não identificava entre as que conhecia, e sentia uma vontade enorme de descobrir qual era a música que iluminava aquele ambiente, que sonoridade encantava as pessoas à sua volta, qual era o som do livro. Enquanto não descobri a tarefa na qual recebi a ajuda de minha mãe, que tentou cantarolar a melodia, mas que só me satisfez quando pude ouvir em um disco a execução no piano, dessa que se tornou uma das minhas músicas preferidas, aquela que desejo ouvir nas tardes chuvosas, sentada confortavelmente lendo um bom livro. É uma melodia considerada triste, mas sempre soa para mim como um convite ao deleite da leitura, à contemplação, à descoberta de textos que alimentam e povoam meus pensamentos, ou que me carregam com personagens envolventes para terras distantes e desconhecidas, em tempos outros. Assim, a arte me habita. Preciso de música todos os dias. Todos os dias eu ouço músicas, ou melhor, todos os dias preciso ouvir músicas. Em relação aos gêneros, vou de A a Z, mas pude perceber com o tempo que há um certo padrão nas minhas escolhas. Durante um período, quando estava muito apaixonado, minhas escolhas favoritas eram Marisa Monte, Ana Carolina, Djavan. O que eu sentia era intenso, profundo, inexplicável, e se me perguntassem o que eu sentia, certamente não conseguiria explicar. Mas a letra daquelas músicas, a melodia e a emoção de seus intérpretes resumiam exatamente os meus sentimentos. Mas agora eu não estou mais apaixonado. Apesar disso, outros problemas da vida cotidiana ainda me assolam, assim como a qualquer ser humano. Nesses dias em que a rotina provoca o cansaço físico e, sobretudo, mental, busco as músicas mais animadas. Ouço, nesses casos, principalmente funk, sertanejo, também incluo aí axé, lambada, forró e qualquer ritmo que seja capaz de provocar em mim, novamente, algo inexplicável. Se pudesse resumir em poucas palavras, diria que é uma vontade súbita de pôr o meu corpo em movimento e dançar aquelas canções. Nessas horas esqueço o mundo externo e as músicas se tornam refúgio, alegria, descontração e animação. Já nos dias mais animados, preciso de som alto. Um bom samba, sem dúvidas, não faltará. Ligo o aparelho da minha casa, abro as janelas, coloco no volume mais alto e começo a ouvir e dançar sozinho no meio da sala. De novo, é algo inexplicável. É uma vontade de mexer o corpo que, inclusive, me dá inspiração até para arrumar a casa, varrer o chão, lavar a louça. E lavar a louça é péssimo, mas com música eu poderia passar o dia todo lavando louças. Sem dúvidas, músicas são minha inspiração para manter tudo organizado, seja a casa ou a minha própria vida. E por isso eu preciso de música todos os dias. Algumas vezes já parei para pensar sobre a minha relação com música, mas nunca de forma aprofundada. No bairro onde eu moro, música alta é uma coisa muito constante e quase diária. E aqui no bairro funciona exatamente como na minha casa. Todos os tipos de música. A segunda-feira é dia de descanso, então sem som alto. As animações começam na terça-feira. Minha vizinha coloca um samba alto enquanto arruma a casa e de onde estou eu consigo ouvir ela cantando. Admito que canto junto. Na quarta-feira é dia de culto na igreja. Começam às 18 horas e os louvores só terminam às 20. Preciso admitir também que a congregação tem um lindo coral. Na quinta-feira, começam os preparativos para o final de semana. Os bares já começam a tocar os forróis e algumas pessoas já começam a se juntar para dançar todas as músicas. Na sexta-feira é dia de baile funk. Os carros de som chegam às 22 horas e às 23 começam os testes de som. À meia-noite, o pessoal da mesma igreja canta um louvor, abençoa o bairro e em seguida começa o pancadão, que só acaba às 7 horas da manhã. No sábado, às 15, começam os batuques e cantos no Centro Espírita. E no domingo, o grupo de carnaval realiza seu ensaio para as apresentações de fevereiro. Por morar em um lugar tão rodeado de música, eu sempre pensei que também era normal para as outras pessoas essa relação intensa e quase que necessária, mas acabei descobrindo que não. Durante o período que estagiei como monitor na minha antiga escola, sempre preparava atividades envolvendo música. Sim, chegava às 7h30 da manhã no colégio com o rádio e colocava uma música para basear algum trabalho da turma. Um dia eu ouvi de uma aluna: você é diferente, tem uma professora que odeia que a gente faça barulho logo cedo, enquanto você chega aqui colocando música. Imediatamente eu pensei, primeiramente, música não é barulho, e segundo, como ela não gosta de música de manhã?
Ouvir aquelas canções me acordava, me animava e me motivava. E continuei analisando. Talvez seja uma coisa cultural. De onde será que aquela professora que não, de onde será que era aquela professora que não gostava de barulho? Enfim, comecei a refletir sobre essa minha relação com a música e com o meu núcleo familiar. Até os 13 anos, vivíamos minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó e eu em nossa casa. Aqui são apenas 2 quartos, então um era dos meus pais e outro dividia com meu irmão e minha avó. E ela tinha um rádio. O rádio ficava o dia todo ligado. Se estivesse desligado, certamente era porque faltou luz ou minha avó não estava em casa. Durante o dia, na maior parte dele, ela ouvia canções do padre Marcelo Rossi, o seu favorito, Alessandro Campos e Fábio de Mello, além de alguns outros artistas. Já à noite, a programação mudava. Nós dormíamos com o rádio dela ligado. Não me lembro da estação que ela costumava ouvir nesse horário, mas lembro que à noite sempre passava um programa romântico. O narrador, com uma voz leve, de sussurro, algo romântico, lia as mensagens apaixonadas que os seguidores e seguidoras trocavam uns com os outros. E logo depois começava a música antiga para embalar o clima do casal que trocava flertes pela rádio. Minha avó não conseguia dormir sem música e talvez também ela, assim como eu, não conseguiria viver sem música. Mas não era apenas minha avó que variava entre canções de diversos gêneros durante o dia. Minha mãe tinha suas cantoras favoritas, Pitty e Joelma, quando ainda cantava na banda Calypso. Rock nacional e brega, 2 ritmos totalmente diferentes, acabavam se juntando na nossa casa. Mas minha mãe não apenas ouvia, ela também cantava. Ela, junto com meu pai, desde que nasci, trabalham como autônomos. Então, sempre estive com eles nos locais de trabalho. Nos horários vagos ou intervalos, minha mãe aproveitava para ouvir músicas. Talvez fazia isso para aliviar a tensão do dia, o estresse de trabalhar com o público. Talvez também ela, assim como eu, não conseguiria viver sem música. Depois de um tempo, eu pensei no meu pai, que é professor de capoeira. Todos os dias, em qualquer horário do dia, ele ouve músicas de capoeira. Capoeira, sem dúvida, é uma das maiores paixões do meu pai. Ainda que não possa estar diariamente nas rodas de capoeira, que são realizadas pelo grupo do qual ele faz parte, ele materializa sua presença através das músicas que escuta. Eu nasci nas rodas de capoeira, mas ao ficar adulto, deixei de frequentá-las. No entanto, sei de diversas músicas de cor. Talvez ele, assim como eu, também não consegue viver sem músicas. Depois pensei no meu momento atual. Hoje minha avó não mora mais conosco e também perdeu o costume de ouvir músicas ao dormir. Há alguns anos ela deixou nossa casa para viver na sua cidade atual. Nos primeiros dias que ela deixou nossa casa, eu e meu irmão não conseguimos dormir por saudade do rádio. Faltava alguma coisa. Era a voz daquele locutor sussurrando as mensagens de amor e as músicas românticas em seguida. Apesar de não ouvir mais música durante o sono, a gente ouvia música para pegar. Hoje a gente ouve música para pegar no sono. E talvez seja um costume que ficou. E minha avó também não ouve mais músicas na hora de dormir. Talvez ela não tenha mais o rádio tenha quebrado, mas ainda assim ela costuma ouvir músicas todos os dias. Comprou uma caixa de som, pediu nossa ajuda para pôr músicas no pendrive e ela escuta diariamente. Algumas vezes ela manda um áudio para nós com a música que ela está ouvindo. Além disso, desde que minha avó se mudou, tem suas atividades preferidas: frequentar o clube da melhor idade e ir aos bailes da cidade. Talvez ela, assim como eu, sinta a necessidade de mexer o corpo quando ouve músicas animadas. Faz bem para a alma. Desde que ela se mudou, minha avó está mais feliz, mais contente, mais disposta. Alguns costumes mudaram, mas a música permaneceu em nossas vidas. Ainda pensando no momento atual, observei o meu irmão e minha irmã, que nasceu alguns meses antes de a nossa avó se mudar. Ela não chegou a pegar a época que escutávamos músicas para dormir. O meu irmão, assim como eu, chega do trabalho, toma o seu banho e vai jogar videogame, e ouvindo músicas. Algumas vezes também escuta durante o banho. Já minha irmã tem a sua banda favorita. Ela também aprendeu a música de todas as minhas letras preferidas. A letra de todas as minhas músicas preferidas, já que sempre ouço junto com ela. Passando parte do meu dia cuidando dela e considerando que eu escuto músicas na maior parte do dia, talvez agora seja eu que esteja sendo um influenciador musical de alguém. No exato momento que eu escrevo esse artigo, meu pai está ouvindo músicas de capoeira, consigo ouvir distante o barulho do forró em algum bar, e junto com tudo isso estão começando a testar o som para o baile funk, que já vai começar. Eu mesmo hoje já ouvi músicas pela manhã e durante a tarde. Fiquei pensando com isso que toda a minha vida eu recebi uma educação musical, fui preparado para a música.
Não no sentido de ser um cantor ou de usar a voz para fazer música, mas fui preparado com os ouvidos e o coração. Quando eu ouço música, sinto o mesmo que minha avó sentia quando ouvia o rádio para dormir, o mesmo que minha mãe ouvia sentindo pitch nos intervalos do trabalho, e o mesmo que meu pai ouve sentindo as músicas de capoeira. Ao longo de um mesmo dia, uma pessoa que vem à minha casa poderia ouvir os mais diversos cantores dos mais diversos gêneros. É uma pluralidade. Nasci dentro de uma casa plural e diversificada. Talvez seja por isso que eu escute músicas de A a Z ao longo do dia. Com o tempo, passei a entender que nem todo mundo tem as mesmas relações de música que eu. Alguns amigos detestam forró ou sertanejo, já outros não suportam funk. Isso, para mim, é inacreditável e absurdo, porque como alguém pode não gostar de uma música? Eu até entendo essas pessoas, embora não concorde com elas. Nem todos tiveram o mesmo ambiente musical que eu. Alguns desses amigos moram no centro da cidade ou em bairros mais movimentados e estão acostumados com o som das buzinas, dos motores, dos carros e do murmurinho nas ruas. Essa mesma relação com música que existe em minha casa, felizmente posso encontrar na casa dos meus vizinhos e outras pessoas que moram próximos a mim. Diria que o meu bairro é uma reprodução da minha casa, tratando-se, portanto, de um bairro musical. A arte em minha vida sempre esteve presente. Sempre tentei refletir sobre minha relação com música para entender o porquê de eu sentir uma necessidade de escutar canções ao longo do dia, o porquê isso me fazer tão bem, o porquê eu me refugio na música para superar as dificuldades do dia a dia, dos amores, as decepções, e também o porquê eu gostava de ouvir tantos gêneros diferentes. Mas somente agora, no ato de escrita deste memorial, pude entender algo que era óbvio para mim. É de família. A música em minha casa não é só letra e melodia, é muito mais que isso. Não sei se sou capaz de explicar com palavras simples, mas talvez um dia eu encontre uma música para expressar o que a música representa na minha vida e na vida da minha família. E é por isso que todos os dias eu ouço músicas. Ou melhor, é por isso que todos os dias eu preciso ouvir músicas. Arte em nossas vidas. O título do meu memorial é Arteiro, Pôr do Sol e Pé de Manga, etc. Se uma narrativa autobiográfica se pretende começar do começo, bem assim, redundantemente, eu falei, porque não sei dizer quando começou. Tanto porque, ao me propor pensar no meu processo formativo em relação às artes, existe em mim uma confusão tremenda em conciliar o que eu entendo como artes hoje e o que eu deixei de considerar antigamente. Dessa forma, ainda que eu não saiba a data de quando comecei a produzir arte em minha própria vida, tentarei, ainda assim, começar pelo começo. Acredito ter sido uma criança arteira, e eu escrevi arteira aqui, só depois eu percebi que arteira vem de arte. Mas, enfim. Além de ser filho mais novo, sempre foi necessário o uso de artifícios diferentes para me manter ocupado e sem perturbar todo mundo. Para isso, além de ter brincado muito com meus irmãos, minha mãe, formada no curso normal, ela é professora e artista, sempre tinha alguma carta na manga para cuidar de mim. Minha primeira memória dessas ferramentas é, por exemplo, a massinha de biscuit, que eu e meus irmãos modelávamos para criar criaturas de formas que achássemos divertidas. Não preciso dizer que eu era péssimo nisso, né? Mas, enfim. Além disso, sempre tive acesso ao lápis e o papel, onde podia rabiscar à vontade traços uniformes e disformes, e que não necessariamente representavam alguma coisa, já que eu também era péssimo nisso. Aliás, talvez essa minha tardia relação de afeto e reconhecimento com as artes tenha se dado a partir disso, dessa minha falta de talento com as formas artísticas mais comuns, como o desenho, a pintura, a modelagem, etc. Além disso, tinha e tenho um irmão artista, que desde muito novo criava obras de arte invejáveis em tudo que se propunha a fazer. Enfim, começar do começo aqui me é relevante a partir do momento em que, desde muito cedo, tive contato com as artes. E o cerne da questão é que, na época, eu usava isso com um sentido autojulgador, em que o que eu produzia, em tudo que eu produzia, considerando feio ou ruim. Dessa forma, me distanciando daquilo que considerava como arte. O que me é mais interessante é que eu não sabia que em outros lugares, sem eu saber, eu estava sendo artista, me apaixonando pelas artes. E esse lugar é na literatura, na escrita e nas formas menos comuns de expressões artísticas. Agora, não muito no começo, desde a minha adolescência até o meu amadurecimento, foi a época que eu mais utilizei do artifício da escrita para expressar os meus sentimentos. Precisei disso, porque, primeiro, eu era um adolescente e todos eles possuem problemas aos quais se preocupam.
E segundo, porque eu era um adolescente LGBTIA+, que já se percebia desde muito cedo, só que agora tinha consciência do que era, o que não é pouco e nem um pouco fácil de lidar. Dessa forma, comecei a escrever poemas em verso, em prosa, onde desabafava ou só juntava palavras bonitas. E lembro de sempre desenvolver essas escritas com lágrimas nos olhos, em momentos de puro sentimentalismo. Já não sei mais qual foi o primeiro texto que eu escrevi, mas deixo aqui um fragmento do primeiro que tenho salvo e que diz muito sobre o momento que narrei. Inclusive, todos os textos que tenho salvo estão no aplicativo do Google aí, então nem sei quando que eu baixei esse aplicativo, mas enfim. Acho que não ter data também é importante, né? Então, eu escrevi assim: hoje eu estava triste. Eu não tinha feito nada no meu dia. Então, abri a câmera do celular sem querer. Ver no meu celular, me ver no celular foi a coisa mais importante do meu dia. Mesmo tendo baixa autoestima, ao me ver ali do jeito que eu sou, quando só estou sendo eu, me trouxe um sentimento de amor próprio incrivelmente genuíno. Eu podia não estar perfeito, do jeito que todos querem ser, mas eu estava ali. Eu me tinha a hora que eu quisesse, até na hora que eu abrisse a câmera sem querer. Hoje, ver o meu reflexo no celular foi a coisa mais importante do meu dia. Também porque eu simplesmente não fiz mais nada da minha vida. Mas por hoje está bom. Hoje eu me amei um pouquinho mais. No final, há o meu processo de autoestima e amor próprio. Continuando. A maioria dos textos que tenho salvo dessa época narra a história de uma pessoa que queria desesperadamente mudar, que queria se amar e ser amado. Uma frase em meio de vários poemas marca uma preocupação minha. Aí eu botei uma imagem, mas vou escrever para você, vou falar para você. É uma frase que diz assim: parece tão difícil consertar o que eu me tornei. Continuando. Assim como o meu processo de amadurecimento, meus textos foram se modificando. Teve uma época em que eu vi o pôr do sol todos os dias em meu terraço. Era de lei que às 17 horas eu estaria no terraço sentado na coluna de concreto. Isso doeu muito minhas costas, mas depois eu comprei uma cadeira. Olhando o sol cair no horizonte até não conseguir mais vê-lo. E depois acompanhava seus últimos raios serem engolidos pela noite. Eu escrevi um texto sobre isso também. Ó sol, tão singelo e tão arrasador. Ó querido ser iluminador, não se esqueça de iluminar a minha existência. Esses dias eu tenho me afogado em pensamentos tão confusos que nem mesmo o Senhor, de tão feroz, conseguiria decifrar. Se assemelha a um labirinto sem começo e, infelizmente, sem um fim. Venha, meu querido Deus, e evapora mais uma vez essa onda de dificuldades. E quando se pôr, ponha em meus pensamentos que amanhã estará de volta. E, principalmente, que eu tenho o poder de iluminar tudo à minha volta. O sol me acompanhou por tantos dias, até que um dia a mangueira do quintal da minha casa cresceu o suficiente para atrapalhar a minha vista. No momento, tive muita raiva da natureza, mas já era hora. Após tantos momentos em que me submeti somente à escrita e autorreflexão a respeito dos meus sentimentos e da minha condição como LGBT, a partir do momento que eu finalmente me aceitei e lutei para que as pessoas que eu amava me aceitassem, todos os problemas que me eram problemáticos naquela época, mas daquela época, deixaram de ser. E desde então, não escrevi com tanta frequência. Uma imagem também daquele aplicativo de anotações tem umas escritas que falam assim: luta, 2 pontos. A mangueira que esconde meu pôr do sol. Continuando. Chegando aos dias atuais, posso dizer que eu não uso tanto da escrita como refúgio sentimental. Na verdade, a escrita da poesia se tornou algo que eu não consigo e nem quero forçar. E quando ela vem, é de forma natural. É claro que ela continua sendo importante, porque o ato de escrever me reconecta com as pessoas, com a pessoa que eu fui e que me tornei. Hoje, por exemplo, eu acordei com uma frase doida na minha cabeça. Hoje, de Vanpipim, né? Na minha cabeça e que achei muito relevante. E para iniciar o fim, vou deixá-la aqui. Se tirar o homem, isso aqui fica puro pé de manga. Chegando ao fim, primeiro eu gostaria de me apresentar. Sim, no final, porque, cronologicamente, eu não sou mais quem eu narrei no início do texto. Meu nome é Thales Gustavo Leite Couto, eu tenho 19 anos, sou uma pessoa não binária, LGBTIA+, e me percebo em grande confluência com as causas da minha comunidade. Em relação à minha autodescrição física, apesar de irrelevante em muitos sentidos, sou uma pessoa branca, cabelos cacheados,
castanho escuro, com alguns fiapos ruivos e louros, na barba também, que é um resquício de uma genética que quase puxei, que meu irmão puxou. Tenho olhos castanhos, um pouquinho claros, um piercing na sobrancelha, barba e bigode. Gostaria de concluir que as artes estiveram muito presentes em minha vida, e o fato de eu não ter percebido isso antes de estar mais velho pode mostrar como não temos difundido e incentivado as crianças, pelo menos na minha camada social, da amplitude do que são as artes e de seus benefícios para a nossa vida. Aqui, quem sabe, possamos citar a arte-terapia, a qual acredito ter recorrido na minha infância, sem nem perceber. Depois de mais maduro, tive contato com mais formatos artísticos que me trouxeram grande paixão por esse mundo, que eu consegui dar um nome como arte, como o stencil, a música, como vocês disseram, né? As performances artísticas como teatralização e o drag, uma performance onde alguém, comumente homens cis, gays, se montam como estereótipos femininos, como enormes cílios, unhas, perucas, vestidos e maquiagem, a fim de desafiar esses estereótipos de gênero. Tudo isso é inserido no meu dia a dia, e são coisas que eu não poderia viver sem. Tenho certeza que no futuro, assim como foi hoje ao me propor escrever esse texto, a arte terá sempre lugar de carinho em minha vida, pois ela faz e fez parte de quem eu sou. Poxa, é desafiador, né, gente? O que falar, gente, depois dessa escuta, assim? Nossa, muito profundo, né? Acho que todo mundo está meio que sentindo assim, tô sentindo um friozinho aqui na barriga, acho que é um pouco aquilo que a gente estava conversando pela manhã, né? Como que esse lugar da escuta é um lugar construído a partir desse movimento, né? De trazer as narrativas de memória, né? Então, muito interessante. O caminho até a minha primeira experiência musical. O desconforto para essa escrita se mostra muito presente. Centrar e refletir sobre mim nunca se mostrou tão desconfortável. O mais difícil de validar uma escrita é validar a sua própria escrita. Para esse memorial, a principal fonte sou eu. Agora, como lembrar de tudo e como saber se o que eu lembrei é a memória ou uma simples imaginação? Refletir sobre o que é memória vem se fazendo evidente, pois se aquilo que não consigo me lembrar, mais especificamente rememorar, significa que não foi importante para mim ou simplesmente foi tão marcante que meu consciente preferiu apagar, por exemplo. Bom, vou começar de onde consigo alcançar, no meu subconsciente e consciente, tentando discernir o real do irreal. Durante os estudos sobre a memória, se mostrou evidente que a tentativa de lembrar de algo e trazer o passado para o presente deve-se ter cuidado, presente deve-se ter cuidado se o que você traz é uma memória ou uma imaginação. Paul Ricoeur traz que a imaginação e a memória têm intenções distintas. Se necessitamos chegar ao passado, só conseguimos por meio da memória. Então, quando trazemos a imagem daquela memória, por exemplo, ela é uma representação do passado e do presente, sendo assim distingue da imaginação, já que ela traz algo da fantasia, criação de algo. Com isso, comecei a distinguir o que é memória da imaginação. Por exemplo, com a busca de informações e memórias para produzir esse memorial, refleti que o indivíduo ele só se constrói por meio de suas memórias e as memórias dos que o cercam. Antes de ser eu, vim de outras pessoas. Herdei naturalmente traços e jeitos e também me constituí como ser humano. Minha primeira memória da infância, por exemplo, foi uma das maiores dificuldades que meus pais tinham, lavar e pentear as minhas madeixas cacheadas, já que devido ao padrão cabelo cacheado, muitos não sabiam o que fazer. Lembro do choro conforme ia penteando devido à imensa dor. Lembro que havia dor. Lembro da sensação que aquilo trazia, mas não lembro da dor em si. Acho que é aí que trazemos à tona a questão do ausente no presente e a impressão que ela nos deixa. Um ser humano constituído e moldado por dois seres humanos, que cada um passou por imensas dificuldades. Não dá para refletir sobre as minhas memórias sem passar pelas deles. Duas pessoas de vida simples que nos faz questionar se os mesmos tiveram infância. Lazer e cultura eram algo de luxo para os meus pais. Faça um questionamento. Será que eles sabiam o signo e o significado dessas palavras? Cultura e lazer? Com os estudos de Kandal, podemos trazer à tona sobre os conceitos da memória coletiva e individual. Questiono-me se o ato de estudar o campo da memória dos meus pais e a minha
passando por um processo de elaboração da memória, seria um exercício de metamemória, já que consigo fazer uma análise do tempo, os contextos sociais e assim classificar minhas experiências por meio da minha história de vida. A formação do meu eu se dá pelas minhas experiências através do tempo e a minha formação. A minha formação se dá por meio das rememorações do meu passado com o meu presente. Isso acontece constantemente. Maria de Lourdes Xavier nasceu em Vargem Alegre, Minas Gerais, filha de Iraci da Silva Benigno e Expedito Irineu Benigno dos Santos, a quarta filha de um total de 9 filhos. Nascida em 14 de agosto de 1969, porém registrada só em 7 de setembro. Devido à dificuldade de ter um registro, muitas vezes muitos filhos eram registrados no mesmo dia, já que a certidão de nascimento era para poucos, um item de luxo. Durante sua vivência em solo materno, suas experiências de lazer eram em festas locais da cidade, nos quais sempre tinham sanfoneiros locais ou que viajavam pela estrada. Quando tinha vontade de assistir TV, era por meio da brecha da janela das vizinhas, que possuíam um aparelho, e muitas vezes a pessoa notava e fechava a cortina para não assistir. O sentimento era de humilhação, saíam com aquela dor, de pensar qual foi o motivo de não ter deixado assistir nem por uma festa. Com isso, reflito que nunca passei por essa humilhação. Tentei imaginar, sendo assim, criar algo para sentir isso, mas se torna inexplicável. Na casa de seus pais, só foi passar a ter uma TV quando a mesma veio para o Rio de Janeiro, por volta de 17 anos, para tentar uma vida melhor como empregada doméstica em uma casa de família, já que já tinha sofrido muitas coisas em sua terra. Durante indas e vindas do seu trabalho, conhece Mozart. Mozart Xavier nasceu em 16 de setembro de 1954, filho de Maria da Glória Merenciana e Roque Xavier. O caçula de um total de 5 filhos, família humilde que também sofreu muito com a fome. Seu pai era sanfoneiro, que sempre tocava por perto, porém abandonou a família posteriormente, deixando os mesmos sem nenhum apoio, e tendo assim que, junto com os filhos, trabalhando na roça. Trabalho braçal, como capina, cuidado e colheita de tomate. Meu pai já sabia dirigir caminhão desde o início de sua adolescência. Tempos depois, começou a trabalhar como marceneiro. Anos depois, meu pai, um motorista de ônibus que fazia linha pelo trajeto de seu trabalho em uma empresa de ônibus urbano, ambos maiores de idade, porém com 15 anos de diferença, ambos maiores de idade. Pessoal. Anos depois, meu pai, um motorista de ônibus que fazia linha pelo trajeto de seu trabalho em uma empresa de ônibus urbano, conheceu a minha mãe, Maria de Lourdes, ambos maiores de idade, porém com 15 anos de diferença. Cada um já tinha um filho. Meu irmão Maico Xavier, por parte de pai, e minha irmã Camila Pereira, por parte de mãe da primeira união. E depois de alguns momentos se conhecendo, em 13 de julho de 1996, às 10h30, no Hospital São Silvestre, nasci eu, Cleudia Xavier, uma pequena grande bebê com seus 4,70 kg e 54 centímetros, uma criança com tamanho de 1 ano. Durante minha infância, eu fui uma menina bastante presa. Sair na rua era difícil, e se tentasse, poderia ser castigada. Crescer em uma família com um pai bem tradicional teve seus problemas. Porém, admito aqui que nada me faltou. Eles deram o que estava em seu alcance. Já minha mãe nem alfabetizada foi. Aprendeu a ler juntando as letras enquanto achava jornais e revistas. Meu pai teve acesso à educação até seu 9º ano do ensino fundamental, que em sua época era chamado de ginásio. Ele não conseguiu terminar por ter que conciliar trabalho e escola. A minha infância foi muito restrita. A brincadeira se dava dentro dos muros da minha casa, sem permissão de fala. O objetivo era, sim, senhor e não senhor. A escola era um outro local que existia em minha vida. De casa para a escola, da escola para casa. Minha irmã mais nova, Feliz Xavier, e eu sempre brincávamos dentro de casa. Amigos era raro ter em casa. O jardim de infância me lembro pouco. Porém, foi no meu ensino fundamental, estudando no 9º ano em uma escola pública, que começava a me sentir perseguida. Desde o início, senti a necessidade de ser boa em algo. O bullying constante referente ao meu nome e à altura, já que sempre fui uma criança grande e, posteriormente, para os anos finais do ensino fundamental, uma adolescente bruta e grande para a minha idade. Era motivo de chacota. Então, comecei a ser mais arisco com as pessoas. Sendo assim, trago um dos motivos que me fez ser mais como eu mesmo, já que eu mesmo não sabia quem era eu. No meu último ano do ensino fundamental, tive uma experiência desagradável, que não gosto de me lembrar. E com isso, durante as aulas, me fez questionar sobre os estudos de Riquet
Kandal, sobre os gatilhos da memória. Como é possível ter guardado uma memória se a mesma não me faz bem? Claro que são memórias, elas não existem mais aqui no presente, mas trazer elas para o agora trazem lembranças de um sentimento e dor por ser excluída por alguns colegas de classe, mais uma vez. Porém, dessa vez eu tive uma colega amiga que me amparou, amiga que me amparou e falou: faz com a gente o trabalho, Fleu. Essa impressão ficou tão latente em mim que consigo rememorar e lembrar a sala que estávamos, a disciplina que estávamos discutindo, a separação dos grupos, dos colegas, etc. Com isso me vem outro questionamento. Quando nos desenvolvemos um trauma físico e posteriormente nos lembramos dele, trazemos o passado para o presente, porém a dor não vem com ele, e sim a lembrança de como sentimos aquela dor. Temos a ciência de como é, mas a dor em si, não. Porém, quando lembramos daquilo que queremos esquecer, induzidos por um trauma psicológico, trazer essas memórias representando ao presente não seria trazer essa dor, já que teremos a necessidade do esquecimento por aquilo que nos fez ferir de alguma forma. O objetivo deste memorial é trazer a influência da música que ela teve e como ela teve entrada em minha vida, mais especificamente por meio das bandas marciais. Porém, precisei contar o contexto social ao qual vivi, para poder entender em como essas experiências com as bandas marciais, mesmo que pequenas, foram importantes para mim. Quando reflito sobre os pilares da arte na minha vida, não consigo achar referências em seio familiar. A arte foi introduzida para mim dentro da escola. Retornando. No 9º ano do meu ensino fundamental, a começar a andar com uma colega da classe, a mesma era lirista da banda marcial do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco. Conforme a convivência, fui convidada a participar da banda. Meu pai inicialmente não deixou, porque ter que passar do horário estipulado da minha volta para casa, já que minha rotina era somente ir e voltar no horário normal da escola. Então, só frequentei os ensaios, foram muito divertidos e comecei a me apaixonar. Tive autorização para participar do desfile posteriormente. No desfile cívico, lembro-me de tocarmos uma canção de Tom Jobim, Pela Luz dos Olhos Teus. Consigo lembrar parte das notas. Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol. Claro que se tivesse uma lira em mãos, poderia lembrar mais ainda a música. E outras praticando a proto-memória, segundo Kandal. Pois acredito que meu corpo poderia desenvolver essas lembranças físicas tranquilamente. Lembro que, por orientação da minha colega, treinávamos em um papel e escrevíamos as notas em ordem de como ficava no instrumento, para poder gravar as sequências das notas a qualquer momento, sem precisar ficar tocando o instrumento e atrapalhar uma aula, por exemplo. Claro que o certo era termos um ensino de teoria musical, mas existia poucos recursos. Existia colégios que já sabiam a teoria, por trazer essas experiências de casa e nos ajudavam. Assim, trabalhávamos juntos, trazíamos o melhor um do outro. A experiência marcante e muito divertida. Fiz amigos, os ensaios eram os mais engraçados. O maestro Paulo Ineco, maestro regente daquele ano, tinha experiências com bandas que veio por meio de seu pai. Nesse caso, não me recordo ao certo sobre seu pai, se o mesmo era músico ou se também era professor de música e trabalhou com o segmento de regência com bandas. Mas lembro certamente de ouvir falar que seu pai teve forte influência em sua formação. Tô com a mão fria, gente, desculpa. Durante minha vida no ensino médio normal, do Instituto de Educação Clarense, lá tive mais oportunidade para desenvolvimento cultural. Mesmo com os meus 16 anos, ainda tratada com as mesmas expressões de sempre, da escola para casa, de casa para a escola, em minha casa nada mudou, a pressão só aumentou, e qualquer atividade que eu participava na escola, desde os eventos de dança, teatro, canto, no qual só enganava. Também participei do Grêmio Estudantil, que era o primeiro depois de anos que a escola teve. Qualquer atividade eu estava na escola. Sobre a banda marcial do Cleanance, a Corporação Musical Trovão, regida pelo maestro Paulo Armindo, sempre ouvi falar da mesma, que já foram para concurso, festivais, entre outros. Um sonho, por enquanto, a ideia de participar de bandas ficava inativa em mim. Em um dia, acompanhando uma de minhas colegas, que hoje também é minha melhor amiga, Adriele de Oliveira, também lirista, e também como no outro caso do meu último ano do ensino médio. Engraçado pensar em sempre ter uma conexão com colegas envolvidas em bandas e tocando lira.
Durante o processo inicial, viu que eram ensaios semanais de forma mais rígida, já que a participação da banda não se dava somente em desfiles cívicos, mas também na semana do curso normal, que aconteciam no último bimestre, apresentações em outras escolas ou indo apoiar outras bandas marciais. Tínhamos horário e rigidez, porém com respeito ao outro. Acho interessante que sempre que estávamos em formação, obedecíamos a uma única regência. Era quase que instintivo. O maestro levantava a batuta e assim seguíamos, ou tocando, ou em formação, e assim por diante. A lembrança mais clara que tenho da banda foi no dia que nosso maestro passou para mim e minha amiga, Adriele, uma música. Eu sempre tive problemas em pegar uma música, demorava uma semana. Nosso maestro sabia disso e não nos pressionou, como ele dizia, eu vou trabalhar com o que eu tenho, não vou fazer pressão sabendo que não é culpa de vocês. Em uma tarde, eu e minha amiga destinamos que cada uma pegaria metade da música e ensinaria a outra. Aprendemos em 2 horas. Conseguimos ensaiar no mesmo dia. E assim, o maestro conversamos sobre como queríamos ter mais recursos para poder desempenhar melhor a nossa banda. Muitas vezes, o maestro passava as horas consertando um instrumento, sabendo que precisávamos de novos. Consertava e reconsertava. Alguns colegas até já sabiam consertar de tanto que acontecia. Aconteciam coisas naturais, como a pele de um bumbo ou da caixa romper, ou baquetas e macetinas quebrarem. E do nada, nosso maestro arrumava, mas às vezes não tinha para todos. O condizente era que tivéssemos um espaço para o ensino de música e os ensaios, porém, o que tínhamos era a sala de bandas, que era somente para guardar os instrumentos, ou seja, eram necessários mais recursos. A minha vivência em banda não só beneficiou para tocar instrumentos, mas ajudou na disciplina, autoestima. Saber que você pode fazer parte de algo é importante. O ponto de que quem faltar pode desfalcar o ensaio te faz fazer parte de uma família. Atualmente, isso está tão incutido em mim que vejo mesmo com a falta de recurso, imagino como seria se tivéssemos acesso a mais recursos. Isso eu deixo a cargo da imaginação, que eu possa fantasiar e criar uma realidade em que alunos podem desfrutar de recursos ao máximo, sem limitações, já que o acesso à cultura e lazer é um direito do cidadão. A impressão ficou tão gravada em meu bloco de cera com essas memórias que elas sempre vão fazer parte de mim, já que se escuto uma música, tenho o hábito de imaginar como seria ela tocada em uma lira. Mesmo depois de formada, desfilei por mais de 2 anos. A maior tristeza foi durante a pandemia, quando chegou o dia 22 de setembro e eu não ia ter desfile, então evitando a aglomeração. Porém, no 22 de setembro... desculpa, pessoal. Porém, no 22 de setembro, antes da pandemia, já sabíamos que esse era o último desfile do Maestro Paulo. O mesmo estava saindo da banda. Então, não sei se quando tudo voltar ao normal, e se voltar ao normal, teremos banda novamente. E me deixa triste de pensar que talvez a banda vai ser só uma memória feliz e que só vou poder rememorar e lembrar delas por meio de fotos e vídeos. Mesmo depois de não poder mais participar da banda ativamente, nunca me considerei ex-lirista. Sempre me considerei dentro, e se pudesse, voltava na hora. Conheci tanta gente especial que até hoje, quando nos reunimos, temos o hábito de lembrar daquela época e rir de como era feliz ter feito parte da banda. Temos a leitura do Memorial de Samantha. Quem vai ler é Flávia, né? Sobre a recomposição de um coração partido. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2021. Minha mãe morreu há um pouco mais de um mês atrás. Ela foi levada pela Covid-19. Alguns podem parar a leitura aqui por compreenderem que se trata de um assunto pesado, e de fato se trata. Estes têm, então, a devida razão. A morte é uma ruptura brusca de nossa convivência com a vida. Nos faz lembrar que somos finitos. No momento, ainda não tenho capacidade emocional para compreender o lado bom nisso tudo. Me perdoem. Mas é exatamente nesse processo de busca por este lado que ando percebendo algumas peculiaridades das lembranças guardadas. Fato que não se configura muito difícil, visto que são abundantes as memórias e as coisas, digo coisas, pois em cada cômodo da minha casa tem um presente dado por ela.
E essas coisas deixadas comigo fazem parte direta na minha vida. Para explicar com um exemplo, o meu armário de roupas de estilo Chipandelli foi ela que me deu, mesmo achando que eu não deveria encher minha casa de móveis velhos. Minha mãe, como boa representante aquariana, era da modernidade, da vanguarda. Ainda acho isso bem engraçado, mesmo sabendo do poder desta concepção em respeitar a opinião alheia. Então, como se faz para se despedir de uma pessoa que se faz tão presente? Tenho a sensação de estar sendo levada por um rio e uma correnteza muito forte para longe dela. Agarro-me, então, ao que pertence ao nosso passado, às nossas vivências. Há pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, descobri uma música da Christina Aguilera com participação da Demi Lovato, Fall in Line. Uma música forte, sobre mulheres fortes. Imediatamente enviei uma mensagem para minha mãe com o compartilhamento desta canção. Quando morávamos juntas, antes do meu casamento, costumávamos dançar por horas na sala de casa. E quando fui visitá-la recentemente, vimos o clipe musical inúmeras vezes, mas dessa vez apenas sentimos a música. A emoção e as lágrimas se tornaram inevitáveis ao ouvir hoje esta composição. Caso possam conectar um fone, seria de profundo aproveitamento que você, leitor, pudesse ouvir comigo e assim talvez possa entender um pouco do que falo e sinto. Esse foi um dos meus últimos encontros com ela, resgatando cada pedacinho da minha concha de retalhos. Começo a perceber um certo padrão neles. Não vou abordá-lo agora, pois não gostaria de descer influência direta no seu julgamento. Mas falaremos disto mais tarde. Quando éramos pequenas, eu e minha irmã fomos matriculadas em vários cursos de dança e também de desenho, bem perto da nossa casa. Eram oferecidas várias modalidades, inclusive dança afro. E foi nesta que minha mãe se inscreveu uma vez. Ela sempre citava estas aulas de forma a fazer as pessoas rirem. Na ocasião, ela percebeu que não levava jeito para seguir a direção da coreografia. Caso todos fossem para a direita, lá ia ela na direção oposta. Ela ria dela mesma e nos fazia rir. Outro episódio engraçado foi quando, em uma exposição dos desenhos dos alunos do curso que participávamos, a diretora havia me chamado no palco, mas devido à minha timidez, não quis ir, o que culminou em minha mãe ser chamada no palco e ser definida como sem vergonha pelo mestre de cerimônia, o que, é claro, fez a plateia rir, já que a minha mãe fez questão de frisar esta frase. O curioso é que, à medida em que me lembro dos fatos importantes, lá está ela do meu lado, nas exposições de trabalhos de desenho, nas exibições de dança e nas exposições de trabalhos escolares, que sempre se tornaram grandes eventos. Certa vez, em um projeto escolar sobre a Espanha, que envolvia metade da turma, ela levou 2 manequins de loja que era do trabalho dela. Na época, era professora do Senac em Niterói. E as vestimos de dançarinas de flamenco, com roupas e acessórios emprestados. Confeccionou uma grande bandeira similar à da Espanha, que utilizamos em cima de 2 mesas grandes para expor o trabalho inteiro, com direito a castanholas, sapatos e muitas fotos. Um dia inesquecível. Outro momento memorável foi uma pesquisa sobre audiovisual e, especificamente, este foi exposto na quadra da escola. Esse, então, virou uma festa generalizada, com caixa de som, pôsteres de cinema. Foi incrível. Novamente com a parceria dela. Ganhamos o prêmio de melhor apresentação de trabalho da escola. Eu me tornei mãe, ela avó. A apresentação de final de ano da minha filha mais velha era sobre o alecrim dourado.
e o papel da minha filha, um matinho. Minha mãe confeccionou a roupa. Era o matinho mais florido e elaborado que já vi na vida. A roupa de caipira trabalhada nos laços coloridos e a peneira de encenação que precisava ser ornada pelas mesmas fitas parecia uma cachoeira de arco-íris. Tudo com devido exagero de uma avó que vivia no salto para dar palestras importantes na área de estética. Cada memória, uma música. Cada momento me lembra uma cor. Uma tela pintada por diversas vezes, deixando uma parte da camada anterior ainda visível. Instantes que permanecem guardados na memória. Pequenas oportunidades que vivenciamos e, por algum motivo, eles realmente ficam como se tivesse acontecido ontem. O artista consegue entender o belo na sutileza das coisas da vida. O verde das árvores não se limita apenas ao tom verde folha que você pode estar agora imaginando, mas sim em inúmeros tons de verde. Marrom, terra de siena para os mais inseridos no assunto, azuis, roxos, entre tantos outros. Faço convite para, no próximo pôr do sol, elencar ao máximo as cores que consegue enxergar no céu. E, a partir desse exercício da sutileza, tentar trazer um pouco de si para o exterior. A arte, ao meu entendimento, está presente nesta interseção entre o eu e o mundo. As memórias da minha mãe têm tanto a proximidade lógica e direta nas artes sobre a habilidade de desenho e dança que adquiri e adquiro com o tempo, ou até mesmo pelo gosto de ouvir música, onde ela faz parte da história, quando a proximidade sutil da arte, no entendimento sobre a liberdade da minha expressão. E essa liberdade de expressão inclui necessariamente a paixão que precisamos ter pelas belezas da vida. Seria esta, então, a extrapolação do viver por viver? O pão e a água saciam as necessidades do corpo para a sobrevivência. A arte acalenta as necessidades da mente. Como a sua vida foi arte, minha mãe, com muito drama e comédia. Fiz uma homenagem para você, uma artista que utiliza da arte milenar. A tatuagem te deixou marcada em mim para sempre, através da figura mitológica que você mais amava, o dragão alado. Tal qual uma peça de teatro que acaba e sua ida gera aquele silêncio incômodo que é causado antes dos aplausos. Com todas estas lembranças boas guardadas, já começo a ouvir as palmas. Obrigada, mãe, por me mostrar o lado bonito da vida. Não olhe para trás. Uma carta de apresentação é um documento onde você precisa ser o mais sucinto possível na construção de um texto. Na internet, existem diversos modelos prévios de como uma carta de apresentação deve ser, para que você chame a atenção de um recrutador, caso a carta sirva para a busca de um emprego. E se ao invés de destacar qualidades pessoais e profissionais engessadas, a gente pudesse escolher uma música de apresentação, qual seria a sua? Eu tenho duas. Na verdade, eu tenho uma playlist. Chama-se O Básico. Ali está minha carta de apresentação através de músicas que significam ou significaram muito para mim em um dado momento da minha vida. Como eu disse, são duas. A Don't Look Back in Anger, da banda britânica Oasis, e Eu Não Tenho um Barco, Disse a Árvore, do cantor carioca Cícero Rosa Lins. Essa última eu deixo para quem quiser divagar sobre o título e revela um dado. Já me garantiu um namoro. Eu não quero encher o texto de estrangeirismos, mas vou direcionar meu foco para a música dos irmãos Gallagher. No que eu estou escrevendo esse texto, no dia 25 de outubro, minhas redes sociais lembram-me que há exatos 4 anos atrás eu estava na porta de um hotel em Ipanema, tendo o primeiro disco da banda, assinado por um de seus integrantes. Eu adoro essas coincidências. A música, em tradução livre, significa não olhar para trás com rancor, e faz parte do segundo álbum da banda, lançado em 1995. Eu nasci em 1991, e essa música me acompanha desde os meus 8 anos de idade.
concomitantemente a Chiquititas, Sandy Júnior e Ruge, coisas que as crianças ouviam na época. E ela me acompanha desde essa idade sem que eu soubesse conjugar o verbo to be. Eu tenho uma tia por parte de mãe que é professora de inglês, e você pode pensar que veio daí o gosto pela música, talvez uma daquelas atividades pedagógicas em que a teacher coloca uma música para os alunos ouvirem e preencherem com palavras que faltam à letra. Não foi ouvindo essa minha tia professora de inglês que eu conheci a música. Boa parte dos estrangeirismos usados aqui vem do que ela me ensinou, mas ela é muito mais fã de Beatles e Elton John. E eu, com o inglês ainda muito básico, preenchi as lacunas que faltavam de uma outra música. Eu estava a quilômetros de distância dela quando me encantei por uma música que eu não sabia cantar e não sabia o que significava. Eu estava na cidade de Acajutiba, interior da Bahia, cidade onde meu pai nasceu. Eu, minha mãe e meu pai nos mudamos para lá quando as lojas brasileiras encerrou suas atividades no final de 1999. Meus pais se conheceram na Lobras, mas após meu nascimento, somente meu pai permaneceu trabalhando. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim. Então, minha infância foi dividida entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Ainda bem. A cidade é rural e eu tive bastante infância. Entre brincadeiras na rua, entre juntar a meninada para assistir Chaves na televisão, eu gostava muito de ouvir música. Só tinha contato com o que se passava na cidade grande quando, através dos correios, chegavam caixas com cartas escritas pela família da minha mãe, entre doces, dinheiro e uma ressalva. A gente precisou muito dessa ajuda. Chegavam também alguns CDs, porque eu pedia muito o CD da Sandy Júnior em ligações de orelhão. E eram CDs originais, o que me garantia um status de amostrada entre as minhas amigas e amigos da vizinhança. Era bem difícil encontrar um CD original em Acajutiba, e nós estávamos a 4, 5 horas de Salvador na época. Mas, pelos longos anos trabalhando na Lobras, meu pai tinha um ótimo repertório musical em vinis e CDs, e ele levou tudo isso nas malas para a Bahia. Parte dessa coleção ficava à mostra em uma grande estante que virava para a entrada da casa. Acho que meu pai se sentia muito à vontade para ouvir música em alto e bom som. Às vezes era chato, e talvez fosse chato para os vizinhos também. Apesar dos estridentes gritos da minha mãe, quase sempre abafados pela música alta, meu pai ouvia suas músicas da forma que bem entendia. A memória não é precisa, mas a minha especulação é que eu conheci a música do Oasis numa ocasião dessas. O que eu sei com alguma precisão é que Don't Look Back in Anger estava nesse CD, que na verdade era uma coletânea de músicas românticas de novela dos anos 90. Tinha Celine Dion, isso eu lembro também. O gosto musical era divergente entre as famílias do meu pai e da minha mãe. O Elton John tocava em todo o Natal aqui no Rio de Janeiro. O AGP, sim, o sambista, tocava com alguma frequência nas reuniões com a família do meu pai. Nas festividades de São João, lá na Bahia, tocava Calcinha Preta, Limão com Mel, Mastruz com Leite e Ivete Sangalo. Pois é. Mas eu gostava mesmo de tirar a poeira, não resisti ao trocadilho, peço perdão, dessa coletânea de músicas gringas. Entre ouvindo com 4 estações, Vamos Pular e Ragatanga, as músicas de pop da época. Eu voltei para o Rio de Janeiro no início de 2004. Meus pais permaneceram em Acajutiba naquele ano. Minha mãe conta que a decisão foi minha. Eu não acredito nessa versão. Que autonomia teria eu com 12 anos de idade para decidir algo de tamanha importância? Não faço ideia. Mas aceitei de bom grado voltar para o Rio de Janeiro e ficar na casa daquela minha tia que mencionei lá em cima. Em 2004, eu cursava a 6ª série do ensino fundamental. Foi um choque imenso. As minhas novas colegas adoravam os Backstreet Boys, a Britney Spears e debochavam do cavalo manco que cantava Joelma ainda no Calypso. E eu, que já conhecia por tocar direto lá no Nordeste, mas aqui no Sudeste era um espaço a se conquistar. Minha mãe me acompanhou nos primeiros 2 meses. Lembro dela sintonizar o canal da MTV no aparelho televisor da minha atual casa, porque eu já sabia que a tal MTV era o momento entre os adolescentes da época. O que a memória não guardou é em que momento, já aqui no Rio de Janeiro, eu reconheci que a banda da música que eu gostava era a banda da música que eu gostava em imagem. Na adolescência, eu aprendi a ler a letra da música. Com o avanço na aprendizagem do idioma, eu aprendi o significado dela em português. E conheci outras bandas de rock. Menosprezei por vergonha muito do que não era rock. E toda essa boboseira de acharmos que não é uma fase. Ainda bem que é, por céus, que chatice. Eu nunca comecei nenhuma revolução da minha
cama, como consta em um dos versos da música. O ato mais transgressor do qual eu cheguei perto em relação a essa música é o de quase sempre querer tatuar algum trecho em alguma parte do meu corpo. Mas pelo menos um dos apelos da música eu faço, que é pelo menos, no dia de hoje, não olhar para trás com rancor. Fazer agora rapidinho, não vou me estender muito. Acho que os três, né? Eu tinha pego aqui também junto da Beatriz para comentar agora, então vou meio que conversar com todos. Eles conversam entre si, né? Eles mexem com a gente, nos provocam. Olá, como vai? Escrevi essa carta para você, para nós, para todos nós que vivemos de amor, lembrança, desejo, paixão e busca de estar lado a lado com atenção. Se não show fala um livro por vir, deitar sobre uma escritura por vir, eu para ti escrevo uma carta por vir que se inicia nas memórias, e essas revelam tempos e espaços, passados, presentes e até futuros, se acreditarmos que estamos atravessados e entrelaçados por muitos, mesmo antes de sermos. E disse tal pensamento pensando no que são, por exemplo, nossas questões ancestrais e, quem sabe, até mesmo pensando em nossa árvore genealógica. Quem são os que antes de nós vieram e deixaram marcas e memórias que revelam o que está por vir? Seria possível fazer tal revelação? Acordo numa segunda-feira, abro minha caixinha da mente, claro, do coração, para olhar e lembrar do que é, do que foi e do que serão minhas vivências e experiências, sendo mediada até esses pensamentos pelas questões do porvir, do que espectra, do que se revela ou se encobre. Quem somos nós? Ou mais especificamente, quem sou eu? De que sou feita? Ou, lembrando Sartre, o que temos feito daquilo que fazem de nós? Movida pelo desejo de revelar alguns fragmentos de histórias que são minhas, mas que também são do movimento de viver a vida. Inquieta pelo surgimento de muitas questões essas que não tenho a intenção de responder, até mesmo por achar que não há resposta possível para as mesmas, mas sim que o que existe é a abertura ao pensar, problematizar e multiplicar tais questões. Pois, como diria Roland Barthes, a escrita é a arte de levantar as questões e não de responder a elas ou de resolvê-las. Mas, como eu vinha dizendo, é em cima de tais desejos e inquietações que eu decidi te escrever, sabendo que, pelas normativas, o que se propõe a dizer aqui são narrativas autobiográficas, e que as autobiografias, segundo o dicionário, são as narrativas sobre a minha vida escritas por mim mesma. Assim como Emílio Santiago, começo a questionar o que é a vida, afinal. Emílio Santiago vai dizer em seu samba que muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é a vida, afinal? Nunca na tentativa de buscar uma resposta para Emílio Santiago, mas sempre na tentativa de conversar com a sacada musical que se alinha ao entender do que é a vida e de quais serão os atravessamentos que nos formarão de forma identitária, social, política e cultural, é que convido Verdade Chinesa para essa conversa. Preciso trazer o conceito formativo de verdade, que vem a ser, segundo o dicionário, a fidelidade de uma representação em relação ao modelo ou original. Muitos outros significados compõem a verdade, mas fico com esse, para que a partir dele possa conspirar, no sentido figurado, o de ser desfavorável a, em cima da fidelidade, que foi a palavra que permeou minha vida em muitos momentos. Convido não só a Verdade Chinesa e Emílio Santiago para essa conversa, mas, acima de tudo, abro as portas dessa escrita para que entre o samba. E escolho aqui agora ser infiel ao que sempre foi central na minha vida, as fidelidades a um mundo conservador e preconceituoso. Escolho dizer do que é marginal. Marginal no sentido do que sempre ficou às margens na minha história, do que escolhi por muitas vezes não contar, não revelar, mas deixar encoberto, acreditando que fazer de tal forma me faria afirmar minha fidelidade. E digo de tal fidelidade ao centro, porque mesmo sendo mulher, periférica e vivendo às margens do centro estrutural da cidade, a minha história e escolha do movimento de viver a vida sempre apontaram para o que considera-se central nessa sociedade. E com isso quero dizer
que a verdade que compõe o meu ser, é que por muito tempo fui fiel a algo que acreditava ser onde mantinha a minha fé, até descobrir que estava sendo fiel ao modelo eurocêntrico, logo racista, machista, homofóbico e classista. Ao fazer tais escolhas no movimento de ser e viver a vida de tal maneira, não olhava para as minhas próprias margens, as margens da minha história, da minha família, do meu corpo, do que me forma para ser quem sou, ancestralmente e subjetivamente. Pois, encobrindo ou não, as margens não são invisíveis, mudas ou inexistentes. Podem ser invisibilizadas e silenciadas, mas sempre estarão aqui, presentes e subversivas. Subversivas no sentido de estarem ali, sempre revolucionando o espaço que foi destinado a elas. Uma hora essa revolução chega, e aqui, apesar dessa subversão sempre ter feito parte de uma parte de minha história que preferia me distanciar ou escamotear, uma hora tal revolução chegou. E veio através de Bell Hooks e do professor de filosofia, autora e professor filósofo, por quem tenho muito carinho, mas que também são minhas primeiras e mais afetuosas paixões dentro dos estudos acadêmicos. Esse encontro com a Bell Hooks se deu depois de iniciar a graduação na FFP, na aula de Filosofia da Educação. E esse encontro me leva a um lugar escondido em mim, lugar da paixão. Paixão pela escrita, pela leitura e pela música. Talvez mais especificamente pelo samba ou pelo pagode. E digo escondido, pois não era novo ser apaixonada pela escrita, já que em 2016 comecei a escrever muitas cartas, escrever e guardá-las, cartas endereçadas a ninguém, cartas que eram movidas pela paixão, mas paixão essa que não tinha nome, endereço, tempo, espaço, mas era sentida de maneira grandiosa e gradativa a cada dia que se escrevia. Não era novidade ser apaixonada pela leitura, já que aos 2 anos da biblioteca da escola procurava sempre um e lia de 2 a 3 numa semana. Livros que baixava e enchia a memória do celular só com eles. A Saga da Seleção, os escritos de Nicholas Sparks, os Fala Sério de Thalita Rebouças e muitos outros me enchiam de emoção dia a dia. E também nunca foi novidade ser apaixonada, mas agora não só apaixonada, mas também intrigada pelo samba ou pelo pagode, dos quais eu, desde novinha, pegava o MP3 da minha prima para ouvir a rádio, pois conhecia o número correto do canal que só tocava o bom e velho samba, ou pagode romântico que me fazia chorar como se estivesse sofrendo aos 11 anos por algum amor. Meu primo baixava todas as músicas no seu celular e colocava-as numa pasta escondida, para passar a madrugada ouvindo. E era bom quando ele vinha dormir por aqui, pois dividíamos o fone de ouvido e passávamos a madrugada cantando, na mente, e criando narrativas sobre cada um daqueles sons. Ainda nessa roda, eu trago meu avô, que toca com propriedade quase todos os instrumentos usados na roda de samba. Ele saía com seu óculos de sol, o jornal embaixo do braço e um pandeiro ou cavaquinho para encontrar quem quisesse ser acompanhado por um sambista. Sempre o enxerguei assim, cheio de potência, apaixonado pela música e pela vida. Ele é livre, sempre foi e sempre será. Mas sabe, como eu tinha dito, essas histórias, por mais que pareçam bonitas, cheias de afeto, e talvez pareça que tenho propriedade para falar das mesmas, volto à verdade que convidei para ser nossa conversa ali em cima. E reafirmo que tais histórias ficaram à margem da sujeita que sou, pois a minha prima nem podia estar ouvindo esse gênero musical, muito menos eu. Meu primo, se passava as madrugadas ouvindo sua pasta secreta, é porque em outros horários a mesma era proibida. Só podia ser ouvida sozinho, no silêncio no horário de quem se rebela contra verdades absolutas. E o meu avô, não, esse não se escondia. Esse sempre foi quem quis ser, mas sempre viveu e vive até hoje mais afastado do meu mundo. As cenas descritas são das poucas vezes que o via, e não porque estamos distantes ou por falta de amor, mas sim por excesso. Excesso de fidelidade a algo que ao certo nem sabia o que era. Excesso de fidelidade ao status conservador que compõe a centralidade, a outra parte, a rotina da vida. Como disse Emílio Santiago,
Eu estava seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal e prosseguindo mesmo. E não posso dizer que tais caminhos me inquietavam. Eu nem conhecia as outras possíveis rotas. E não falo isso para criar uma abertura à penalização de minha criação, mas para que se entenda que tal formação que passou por mim é a formação de muitos outros, pois o conservadorismo ainda assombra grande parte de nossa sociedade. Pois bem, entro para o UERJ, entro para o mundo de muitos estudos, muitos dos quais nunca ouvi falar. Inicio a minha formação política, social, cultural, mas, acima de tudo, identitária. Quem sou eu? A única verdade é que nem sei. Tentei criar 1000 narrativas sobre quem sou, sobre as subjetividades e coletividades que teceram, tecem e tecerão o meu eu. Mas a verdade é que a dúvida me toma. As performances de minha identidade me deixam estar inquieta. Inquieta até mesmo porque a paixão e o amor, que citei há pouco, fazem parte desse processo. Movimentam esse centro e essas margens, pois essencialmente os dois se unem em uma só, em mim, em quem sou, em minha história, em minha essência, pois os dois são habitados juntos a mim, por outros também que me formam, me afetam, que são comigo quem sou, seguindo a ideia de Ubuntu da filosofia Banto. Qual o ponto de encontro para esses lugares? O que precisa ser subvertido, transgredido, revolucionado para que haja um eu, um nós formado por algo que chamaria de centros marginais? Seria possível tirar essas questões do papel, da tela, e fazê-las nesses dois espaços na tentativa de transformação? Seria possível mover ou dar sentido da vida na escrita, ou da escrita, desta escrita na vida, como diria Conceição Evaristo? A lógica dessa escrita que me move é atravessada por esses sentimentos. Mas não acho que sejam essas lógicas apenas emocionais. Acredito que a paixão, o amor, o desejo são parte fundamental no campo dos saberes, de nossos lugares do saber e das relações do eu com o outro e de nós com o mundo, e de nós com a arte. Talvez essa carta te deixe em dúvida sobre o papel da arte em minha vida, mas acreditando que a arte é vida e a vida é arte, nada melhor que histórias de uma vida real, confusa, bagunçada, feliz e triste, com amores e ódios, para narrar a arte que há em nós, em todos nós. E no agora, dentro das problematizações que consigo fazer no presente ato de escrever essa história de mim para ti, entendo que não sou, mas que estou. Estou em transgressão. Estamos todos, eu e meus lugares, espaços, mundos, transgressões essas que durarão a vida inteira, subversões que não conseguirei lhe dizer sobre apenas em uma carta. O que estou lhe contando é que estou deixando ser espectrada, e escutando os espectros dos que já se foram, mas me atravessam, e dos que aqui estão e que me dão as mãos para estar. Envio a ti, meu coração, essa carta, e também a todos os corações que o lerão, pois ao escrever passo a crer verdadeiramente que o amor é a união perfeita entre todas as coisas, Colossenses 3,14 na Bíblia Sagrada. E pode ou deve ser um caminho de transgressão às sistemáticas e estigmatizantes ideias que compõem o ethos social e estrutural de nossa sociedade, visando transformar tal ethos em eros, numa sociedade do eros, como diria Bell Hooks. E seguirei aqui, aguardando que haja uma troca de muitas escritas, falas e escutas entre nós, todos nós. Finalizo essa carta deixando para ti fragmentos de esperança e samba, que é o que acredito ser a maneira mais legítima e afetuosa de dizer que não é o fim. Como diria Arlindo Cruz, o meu lugar é cercado de luta e suor, esperança de um mundo melhor. Ai, que lugar! Tem 1000 coisas para a gente dizer. O difícil é saber terminar. E na dificuldade de terminar, como diria o Grupo Revelação, deixa acontecer naturalmente. Eu nem quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Eu vou ler o memorial do Ricardo Nogueira. O título é O Lápis, Ricardo Nogueira Soares. O lápis, o esquadro, o papel. O desenho projeta o número. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. João Cabral de Melo Neto. E talvez seja assim um mundo deste quem relata, forma idealista e truncada, engessada, enquadrada e antiga,
feito de Idade Média, com a pitada de liberalismo e revolução sexual da década de 60. A arte é um caminho louco e sem sentido, onde até João e Maria se perderiam tentando desrespeitar os tradicionalismos. É o tempo, e é ser feito de carne, é ser magoado e esquecer de tudo depois, até porque de nada lembraremos quando formos somente pó, nem dos quadros de Pollock ou dos feitos de Raskolnikov, ou mesmo de como se coloca um texto nas normas da ABNT, preso por boas condutas e rigores éticos, prezando pela alegria de perceber que está dançando sozinho. É este o facho de loucura do qual se agarra e ergue bandeira e não solta, por ser saudável enlouquecer. Por isso, eu se lembra sempre do que eu não sei, e eu não é nada fora dos quadros, esquadros e alabastros. Se levanta e grita, eu não sou competição, porque reina sozinho através do nome, da perspectiva de um salário franzino. Eu me lembro. Mas daí vem à mente Manuel Bandeira, em Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com um livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero saber do lirismo que não é libertação. Filho do Céu com o Inferno, de José Régio, em Cântico Negro, diálogo entre gente e bicho em Vidas Secas, mistura de lembrança e esquecimento que não leva o que diz a sério, exercendo a metalinguagem, utilizando-a em seu favor como estratégia discursiva, que se deve respeitar o relator, este infiel sem dono, devidamente encolerizado, o poeta idealista e bêbado, busca fazer algum sentido, pelo menos, não consegue. Só nega a si mesmo. Adia para outro século a felicidade coletiva. Verborrágico e devidamente trajado, com citações chatas, já não acredita. Não fez sentido. Não atrai nem mosca, mas não morre nunca. A arte é tentar estabelecer um traçado, uma ordem para uma barata voadora destrambelhada? Ou a arte é a arte? E em si não deve ter sentido, rigor, e nem deve ela ser explicada. Entre lamentos e entusiasmos, entre momentos de pura razão e delírio, entre Deus e o diabo, do que se lembra é de não lembrar-se ter vivido sem ela. Vamos agora, então, ao Memorial de Érica, que também não está presente. A arte na construção de uma memória coletiva e formação das identidades no ambiente familiar. Érica Delmiro dos Santos. Ao falarmos de memória, podemos dizer que esta atua como uma ferramenta ativadora de recursos através dos quais se afirma a identidade. No contexto artístico e cultural, essa afirmação se dá através dos movimentos artísticos. É interessante, de grande valor, identificar o lugar da arte dentro da memória social e cultural de determinado grupo, tempo e lugar, analisando de que modo essa arte afirma a identidade cultural através da memória. Essa memória formadora de uma identidade coletiva se torna relevante na formação das tradições e dos valores de determinado grupo. Assim, a arte entra como um elemento cultural através do qual se dispõe elementos passados que atuam no presente, criando representações sociais pelas quais se formam as tradições que, passadas para uma geração futura, difunde os saberes, culturas e valores locais. Deste modo, memória e arte coexistem de modo a permanecer na sociedade como um elemento cultural da formação da identidade de uma comunidade. De alguma maneira, a arte sempre esteve presente em minha família, de diferentes maneiras. A minha irmã sempre gostou muito de música, fazia parte da banda da escola e sempre se apresentava em concursos de banda. Ao terminar o colegial, ela ingressou na UERJ-FFP para cursar Letras e Literatura, curso qual se graduou e hoje exerce a profissão de professora. Porém, a música sempre esteve presente em sua vida. Certo dia, minha mãe estava vindo para casa, passando pelo terminal de Niterói, e passou por um grupo musical que se apresentava ali.
O grupo era parte da Orquestra Sinfônica Aprendiz de Niterói, projeto social que incentiva jovens a praticar algum instrumento e se inserir no mundo musical. Ela então resolveu perguntar à responsável como funcionava para fazer parte do grupo, e ela respondeu que deveria ir ao local e se inscrever para tocar algum instrumento. Minha irmã então foi ao local para se inscrever e ingressou praticando o instrumento trompa. No projeto, ela permaneceu por anos, e isso abriu oportunidade para ela entrar para a banda dos Salesianos, onde ficou por anos. Atualmente, ela não faz parte de nenhum grupo musical, porém se inscreveu para uma pós-graduação em História da Música. Da minha parte, desde pequena, eu sempre gostei de desenhar. Não me lembro ao certo quando comecei, mas desde sempre gosto de fazer uns rabiscos. Nunca fiz nenhum curso nessa área, mas lembro que quando pequena, eu e meus primos ficávamos em frente ao computador assistindo vídeos no YouTube para aprender a desenhar diversas coisas diferentes. Porém, nenhum de nós seguimos para uma formação nessa área. Eu tenho uma prima que foi embora quando ainda éramos crianças. E durante muito tempo perdemos contato, pelo menos uns 10 anos. Voltamos a ter contato em 2019, quando a gente se encontrou. Ficou aquele clima meio que ninguém tinha muito assunto, então eu perguntei se ela ainda fazia desenhos, e ela respondeu que sim, e que começou a desenhar por minha causa e aprendeu comigo, não que eu seja lá muita referência. A irmã dela também faz desenhos, e eu sempre incentivo ela a fazer e treinar. Bom, eu cresci, entrei para a graduação em História e, apesar de não ter seguido por esses caminhos, ainda arrisco uns rabiscos de vez em quando e, durante a pandemia, ficando em casa, ainda com a faculdade parada, comecei a desenhar mais para distrair a mente. Criei um perfil no Instagram, dedicado aos meus desenhos, porém, com a volta da faculdade, não tenho mexido muito nele. Já na graduação, resolvi fazer a monografia voltada para o campo e uma história social da arte, utilizando-a para falar da formação da memória e identidade nacional brasileira através do modernismo. Além de gostar muito de desenhos, também gosto de tocar violão. Quando estava na escola, participava de um projeto de aulas de violão. Fazíamos algumas apresentações na escola. Essa parte musical sempre esteve muito presente na família. Além da minha irmã, que já comentei anteriormente, tenho primos que gostam muito de música. Tocam na igreja hoje em dia. Ele também participava das aulas na escola. Também tem um primo que toca cavaquinho e alguns anos atrás tinha um grupo de pagode, porém não foi para frente. Em casa, eu e minha irmã, sempre fomos incentivadas a ler, sobretudo pela minha mãe, então temos bastante contato com os livros. Minha mãe sempre gostou muito de ler e escrever, ela queria ser escritora, mas a família era muito pobre e meus avós não tinham condições de colocar os filhos na escola. Além disso, havia o preconceito da época que era muito grande. Meu avô não deixava as filhas mulheres estudarem. Uma vez, a madrinha da minha mãe matriculou ela na escola sem meu avô saber, mas quando ele descobriu, jogou os cadernos dela fora e disse que filha mulher dele não estudava. Apesar de tudo, depois de um tempo, minha mãe estudou algumas vezes e, já adulta, casada, com filhas, concluiu o ensino médio através de um provão, entrou para a UF, que até então era através do vestibular, e hoje ela é graduada em letras grego. Mesmo não seguindo nessa área de artes, ela está presente desde que me entendo por gente em minha vida ao meu redor. Nas festinhas da família, todos reunidos, fazendo som juntos, na literatura, sendo incentivada a ler, na escola, o hábito da leitura era maior, por gosto mesmo. Eu e minhas amigas até escrevemos umas peças para apresentar. A primeira porque foi um trabalho escolar, conforme as pessoas gostaram, no ano seguinte escrevemos outra. Finalizando aqui o memorial, penso que foi interessante escrevê-lo, voltar às memórias nostálgicas e ver o quanto, de alguma forma, elas interferiram na formação de quem sou hoje, nos meus gostos e também o quanto isso foi importante para criar vínculos. Escrevendo esse memorial, também paro para pensar em como os caminhos mudam e nem sempre seguimos para o que queríamos, por dificuldade ou por apenas crescer e se descobrir em outros gostares. Escrever um memorial é uma atividade reflexiva e de cuidado, visto que nele narramos a nós e aos outros,
e, nesse caso, narrando como crescendo, nos identificando com o que vivenciamos e convivemos ao nosso redor. Ao final do memorial, posso dizer que fazemos um exercício de análise de como as pessoas ao nosso redor contribuíram e contribuem para a formação das nossas identidades. Confesso que depois de 9 memoriais, eu estou assim me sentindo um pouco impactada, quase que em estado de choque, assim, com uma certa dificuldade de sistematização. Então, eu vou fazer o que, aliás, cai muito bem para mim, comentários aleatórios, tá? Que servem para todos os memoriais. Eu falei isso de manhã e vou repetir. A impressão que eu tenho é que abriram os portões e libertaram os escritores que jaziam aprisionados.